Bom dia, irmãos. Novamente, aqueles que não estavam desde o início, muito bom dia para todos. Nós queremos, nesta manhã, pensar exatamente sobre o tema que foi escolhido para a campanha de missões mundiais. Um tema bastante amplo, podemos assim pensar. Um tema que, se nós formos pensar cada palavra deste tema, é uma mensagem, na verdade. E nós queremos hoje começar a refletir sobre esse tema na vida de uma pessoa que foi alcançada e que foi transformada completamente pelo poder de Deus, que foi o apóstolo Paulo. E nós queremos então, nesta manhã, ver dois textos que vão servir de base para a nossa mensagem, que é o texto que está em Atos capítulo 9, que fala ali da conversão do apóstolo Paulo, e Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 11, onde o apóstolo Paulo, ele faz a sua autobiografia. E nós vamos ler inicialmente, depois a gente vai vendo os outros textos, mas nós vamos ler inicialmente Atos capítulo 9, versículos de 1 a 20, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Irmãos, nós não vamos ler o restante agora, tá? Nós vamos, na medida que formos desenvolvendo a mensagem, alguns outros versículos, nós vamos utilizando aí, e vocês permaneçam, portanto, com as suas Bíblias abertas. Amém? Vamos orar novamente? Pai querido, que a Tua palavra, neste momento em que será pensada, refletida e anunciada, que o Teu Espírito possa falar também aos nossos corações através dela. Abençoa cada um que está nos ouvindo nesta manhã. Que seja uma palavra confrontadora e transformadora. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês, é um texto que daria para a gente divagar um pouco
em muitos conceitos que esse tema traz. Quando a gente pensa em vida, a gente pensa em alguns conceitos relativos à vida. Porque quando a gente pensa em viver, na verdade, é o ato de se manter vivo. Todas aquelas necessidades básicas que nós precisamos buscar para nos manter vivos faz parte desse conceito do viver. Tudo aquilo que nós fazemos, basicamente, é em torno desse conceito de se manter vivo. O respirar, o comer, o beber, o se vestir, o ter um lugar de moradia, todas essas atividades que nós realizamos, elas giram em torno desse conceito que é o viver. É claro que com a queda do homem, com o pecado, houve algumas mudanças nessas prioridades que fazem parte da nossa necessidade básica. É por isso que o homem, à medida que foi se desenvolvendo e se multiplicando, e ao mesmo tempo o pecado se multiplicando sobre a terra, a gente vai perceber que houve um desvio de rota nessa questão da prioridade, na necessidade de se manter vivo, as condições básicas para se manter vivo. E aí o homem hoje ele luta por outras coisas, e o comer, o beber, o se vestir, o morar, são secundários dentro do contexto, por exemplo, da busca da riqueza, da busca pelo poder, de outras atividades, a busca pelo prazer, né? Nós vivemos hoje em um mundo onde o prazer é o ponto principal que move, é a mola que movimenta a sociedade no mundo de hoje. Nós vivemos em um mundo hedonista, e sendo um mundo hedonista, todas as pessoas buscam o seu prazer pessoal. Por isso que houve um desvio de rota. E quando nós pensamos em poder, poder é uma palavra que embriaga as pessoas. Nós somos atraídos pelo poder. Por quê? Porque o poder é uma posição que nos coloca diante de um comando. As pessoas estão subordinadas, submissas ao ato da pessoa que está na condição do poder ter a primazia de poder comandar a vida daquela pessoa. O poder, portanto, está ligado a um conceito maior, que é o conceito de vaidade. A vaidade das pessoas. Eu me lembro de um filme que eu assisti, Advogado do Diabo, onde a pessoa, né, o personagem que faz ali, a pessoa do diabo, né, quando depois, no final do filme, ele vai dizer, vaidade, vaidade, o melhor, né, dos meus pecados, e é uma coisa que Salomão já vai dizer isso no livro de Eclesiastes, que a vaidade, na verdade, a vaidade é algo que o homem busca, mas é fútil, é vazio, e é exatamente hoje, né, onde o homem se encontra como aquele posicionamento que ele toma diante do mundo, das pessoas, da sociedade em que vive. Portanto, é um conceito que, se nós formos pensar, já mudou ao longo da história, né, ao longo dos séculos. E quando a gente pensa então em viver, a gente pensa num outro conceito que vem como consequência dele, que é o conceito de viver a vida. E viver a vida é exatamente aproveitar todas as oportunidades que o mundo lhe oferece. Talvez uma palavra que defina melhor esse conceito de viver a vida é a palavra aproveitar. Aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar os momentos, aproveitar aquilo que vem até você e que na sua interpretação, nos seus conceitos, que você entende que aquilo seja bom para você e você tem que agarrar aquele momento
como uma oportunidade que surge. Portanto, viver a vida seria aproveitar, né, que seria então a palavra que melhor traduz essa expressão. E é por isso que, se a gente caminhando dentro desse conceito, a gente chega ao tema da campanha, que é viver o poder transformador, o poder de transformar. E a gente então vai ver que há um confronto de conceitos. Porque viver o poder de transformar, dentro do contexto da palavra de Deus, é exatamente o inverso de tudo isso que nós falamos até agora. É o inverso do viver, do poder, da vaidade, da busca de ter o controle sobre a vida das pessoas. É o inverso daquilo que é o aproveitar a vida, naquilo que a vida lhe oferece. Mas o poder, o viver o poder de transformar, ela transcende todos esses conceitos materiais, mundanos, seculares, que nós estamos acostumados a buscar para cada um de nós. Transcende porque viver o poder de transformar tem uma ponte com o eterno. Tem uma ponte com a salvação, com a espiritualidade do homem. Por isso que transcende o secular. Transcende esse momento agora, esse aqui e agora que nós vivemos. É uma visão da eternidade. É a vida eterna que está aí dentro desse contexto. E aí a gente vê que viver o poder de transformar não é esse poder de comando. Não é esse poder de mandar sobre as pessoas. Mas o poder de transformar, esse poder que a Bíblia fala, é de servir as pessoas. É de se doar pelas pessoas, é de se entregar pelas pessoas. Então, viva o poder de transformar, viva na pessoa de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, para servir as pessoas, a fim de alcançá-las também, e assim elas poderem serem transformadas pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar na vida de cada um. É um conceito muito maior, é um conceito que está além, não é? E nós vivemos esse poder quando nós estamos cheios do Espírito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer isso. Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, que ele manda que os seus discípulos o esperem ali, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É esse serviço às pessoas, cheio do Espírito Santo, que nós precisamos viver nesse mundo que nós estamos, na medida em que somos chamados para servir o nosso único Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Viva o poder de transformar. E eu digo que esse conceito, irmãos, é um conceito que está ligado a esta frase que aí está. Viver o poder de transformar é se deixar conduzir completamente por Cristo no poder do seu Espírito. É isso que eu entendo com esse tema. E é a partir daí que a gente quer pensar um pouco. A gente quer pensar um pouco nesse conceito. Viver o poder de transformar é se deixar conduzir completamente por Cristo no poder do seu Espírito. E eu pensei então numa pessoa que foi alcançada, que tinha um passado, e que ela foi alcançada por Cristo, que foi transformada por esse poder, e que passou então a viver exatamente assim. Ele passou a viver completamente para Cristo no poder do Espírito, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Talvez uma das pessoas mais conhecidas na palavra de Deus, depois de Cristo, dos apóstolos, é aquele que foi mais falado, mais comentado, mesmo porque foi aquele que escreveu mais. Das epístolas, no Novo Testamento, nós temos 13 cartas escritas por ele. Então, é uma pessoa muito conhecida. E por ser muito conhecido, também foi muito falado, muito estudado, muito pregado.
Mas não custa nós pensarmos um pouco sobre ele, porque ele diz quem foi, como foi alcançado e como ele passou a viver depois que ele se converteu. Quem foi o apóstolo Paulo? Ele faz a sua autobiografia. O apóstolo Paulo, ele, ali em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, ele faz uma autobiografia. E ele diz o seguinte, queridos. Ele diz que ele era da linhagem de Israel. Nós sabemos que ele era da tribo de Benjamim. Tá? Ele mesmo diz aí. Circuncidado ao 8º dia. Cumpriu, portanto, o mandado de Deus na aliança que todos os homens fossem circuncidados. Não é? Então ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era israelita, hebreu, da tribo de Benjamim. E ele diz hebreu de hebreus, porque ele se considerava mais hebreu do que os outros, né, os demais. Quanto à lei, ele diz, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o homem Paulo. O homem que tinha orgulho de si mesmo. Um homem vaidoso. Um homem que tinha zelo pela palavra, e por ter zelo pela palavra, ele se tornou perseguidor dos cristãos, porque entendia que os cristãos eram pessoas que estavam totalmente contrário às Escrituras e ao próprio Deus. Né? Então era zeloso ao ponto de perseguir aqueles que ele entendia que eram contrários ali a Deus, né, que estavam se chamando de Deus, portanto, contrários a Deus. E esse era então o apóstolo Paulo. Quando ele sai, né, de Jerusalém para Damasco, ele era um homem que tinha tanta influência que ele foi ao sacerdote e pediu cartas ao sacerdote. Você vê o status que ele tinha, o poder que ele tinha naquela época, né, portanto a sua vaidade como pessoa, por causa do status que ele tinha socialmente ali entre os judeus. E ele vai e ele consegue ali uma carta com o sacerdote para ir a Damasco, e se encontrasse cristãos ali, ele iria prender esses cristãos, levá-los para a cadeia para depois serem torturados e mortos. Né? E ele então, no caminho de Damasco, ele tem o encontro que foi o marco da sua vida. Ele passa ali, né, esse texto que nós lemos, ele está a caminho de Damasco, então aquela luz aparece ali, brilhando ao redor dele, ele cai por terra, e ali ele tem um encontro com Jesus. E Jesus ali diz, versículos 4, por exemplo, diz, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Irmãos, agora pense então nesse homem que tinha tudo na vida e que de repente ele tem esse encontro com Jesus e ele começa a perceber naquele encontro com Jesus que tudo aquilo que ele estava fazendo naqueles últimos momentos ali, nos últimos dias, tudo que ele estava fazendo era exatamente contrário àquilo que ele entendia. Era um homem religioso, era um homem irrepreensível, segundo ele, pela lei, e que fazia por zelo as Escrituras, e em nome de Deus ele perseguia os cristãos.
E de repente, tudo aquilo que ele acreditava, naquele momento, no que diz respeito à pessoa de Jesus, tudo que justificava os seus atos, a sua perseguição, porque ele entendia que estava certo, ele entendia a palavra de Deus, que para que ele não se ensoberbecesse, porque ele esteve num nível espiritual elevadíssimo, e Deus colocou um espinho na carne. E ele vai à presença de Deus e ora, 3 vezes ali, ele pede ao Senhor que o Senhor tire o espinho da carne, e o Senhor diz que a minha graça te basta. O que significa, irmãos, é que muitas vezes nós, mesmo sendo pessoa de oração, para viver esse poder que transforma, nós precisamos também, no contexto da oração, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos, nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar. E nós queremos fazer determinadas coisas que não é a vontade de Deus, que não é o propósito de Deus, e somente por meio da oração é que Deus nos responde, que nos mostra qual é o caminho que devemos andar, qual é a sua vontade, o seu propósito sobre a nossa vida e qual é aquilo que Ele quer nos usar como pessoas de instrumento nas mãos dEle para transformar vidas e serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra oração que eu acho também que foi marcante na vida de Paulo foi quando ele estava preso indo para Roma, o barco estava para afundar e naufragar, e naquele momento ali, ele vai e ora, e Deus responde para ele, que nenhuma daquelas vidas que estavam no barco seriam perdidas. E ele fala isso para a tripulação, ele fala isso para o comandante, e realmente é aquilo que acontece, o barco naufraga e nenhuma vida se perde. E a oração de Paulo ali alcançou muitas vidas que estavam com ele naquele momento. Queridos, a oração é uma das marcas mais fortes da vida do cristão. Talvez nós sejamos muito mais conhecidos como pessoas de oração do que propriamente pelo nome de cristão. Eu estou acostumado a ver pessoas que começam a dizer assim: fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa que ora bastante, que intercede por nós, aquela pessoa é uma pessoa de oração. Então é assim, irmãos, desde que a igreja foi organizada, que a igreja é conhecida como uma igreja de pessoas que oram, que se dedicam à oração. Eu não sou muito a favor dessas questões de vasos de bênção, né? Pessoas que têm, eu vou na casa de fulano, fulano é um vaso. Eu não sou muito a favor disso. Mas, irmãos, para vocês entenderem que dentro desse contexto quer ser uma pessoa de oração, porque muitas pessoas procuram não o cristão, não a vida que aquela pessoa desenvolve, mas a forma como ela vive na sua relação com Deus. Pessoas de intimidade com Deus. Eu vou para a casa de fulano, que é uma pessoa de oração, e eu vou pedir que ela ore por mim, que ela interceda por mim, para que assim eu possa receber uma bênção de Deus. Então, o cristão, na vida que nós temos, para viver o poder que transforma, nós temos primeiramente que sermos uma pessoa de oração. Esse é o primeiro caminho, e é o que Paulo nos mostra na sua vida. Como vai, portanto, queridos, a sua vida de oração? A segunda coisa que nós encontramos aqui na vida de Paulo, irmãos, é a submissão. Viver o poder que transforma é uma vida de submissão à palavra de Cristo, né? De submissão. Veja um texto. Quando ali Paulo cai por terra, Jesus então diz, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora olhem para Paulo. Até aquele momento, Paulo era um homem de liderança, era um líder. Era um homem que comandava pessoas. Inclusive, ele estava indo para Damasco, ele não estava indo só. Ele estava indo com um grupo de pessoas. Era um líder. Era um líder não só de um pequeno grupo, mas era um líder dentro do contexto da comunidade religiosa ali em Jerusalém. Era uma pessoa acostumada a comandar. Como eu disse, ele tinha um status elevado dentro do contexto da sociedade ali em Israel. Muito conhecido pelo seu conhecimento teológico e muito conhecido pelo seu zelo pelas Escrituras, tanto é como perseguidor de cristãos. E naquele momento ele simplesmente se curva diante do Senhor. Ele, ao cair no chão, ele se curva em terra e ele escuta a palavra do Senhor, e naquele momento, a partir daquele instante, acontecem duas coisas importantes na vida dele. Primeiro, ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Segundo, ao reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, ele obedece, ele é submisso à ordem e à palavra de Jesus. Vejam então a palavra: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele reconhece então ali a figura do Senhor, não é? A palavra Senhor aqui está em maiúsculo. E naquele mesmo instante Jesus diz assim: vai, portanto, à cidade. Eles já estavam próximos, entende-se no texto aqui que ele já estava próximo da cidade. Ele diz: entra na cidade e ali te dirão o que tu deves fazer. Duas coisas: a obediência a Jesus Cristo e a obediência à liderança da igreja que se encontrava em Damasco. Então, o homem que estava numa situação de comando, de poder, e ele naquele momento ele se submete às ordens de Cristo, e não apenas às ordens de Cristo, mas à liderança que estava na igreja. Então, viver o poder que transforma é você ser submisso ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e a liderança da igreja constituída, que comanda a igreja sobre as ordens e o direcionamento de Jesus Cristo. Precisamos aprender a ser submissos às lideranças que são constituídas oficialmente, nas igrejas que nós participamos. E aqui, irmãos, a gente percebe uma coisa interessante, porque para que o apóstolo Paulo chegasse a ser submisso ao Senhor Jesus e à liderança da igreja, é claro que depois ele vai alcançar um outro nível, né? Depois de algum tempo, quando ele começa as suas viagens, que ele está ali nas suas viagens, ele já alcança um status de liderança na igreja diferente desse que ele começou. Mas veja que foi necessário que o apóstolo Paulo se esvaziasse de tudo aquilo que ele era antes. E ele cita, claro, como exemplo dele, o próprio exemplo de Jesus ali em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele vai dar o exemplo de Jesus, que Jesus esvaziou-se, enquanto sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se para cumprir com a sua missão entre nós, mas ele também, para ser o líder que ele foi, ele aprendeu a ser submisso, a Cristo e submisso à liderança da igreja. E ele esvaziou-se, irmãos. Vejam naquele texto em Filipenses capítulo 3, deixa eu passar aqui, aliás, em Gálatas capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então ele esvaziou-se de si mesmo, ele tirou toda a sua vaidade, todo o orgulho que ele tinha de si,
A gente vai ver isso em Filipenses capítulo 3, eu vou já mostrar para vocês. E ele esvaziou-se para que ele se enchesse de Cristo, para poder viver esse poder que transforma. E ali em Gálatas capítulo 2, 19, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Não era mais ele que tinha um comando da vida dele, não era mais ele que direcionava a sua vida, mas era o próprio Cristo que estava no comando dele. Quando a gente vai ver as suas viagens, muitas vezes ele quer ir para um canto e o Espírito diz: não é por aqui, né? Você não é aqui, você vai para cá. Então a gente percebe o quanto essa mudança de Paulo, na submissão que ele tinha ao Senhor Jesus e à liderança da igreja que ele fazia parte. Nós vamos ver ali, por exemplo, uma outra situação. Então a primeira, ele se esvaziou completamente de si mesmo, se encheu de Cristo para poder ser essa pessoa submissa, né, ao poder, né, a Jesus e à liderança da igreja. Uma outra coisa que Paulo apresenta nessa sua submissão a Cristo é aceitar a condição de servo. Paulo, ele foi uma pessoa que aceitou plenamente a sua condição de servo, né? E ali em Romanos capítulo 1, quando ele se apresenta, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, queridos, ele se esvazia, ele tem essa convicção de que ele é um servo. A partir daquele momento ele é servo, né? Ele não é mais líder, ele não é mais senhor, né? Ele não é mais aquela pessoa exaltada, né, que se exalta a si mesmo, orgulhoso, vaidoso, mas ele agora entende que ele é um servo, é uma pessoa que a vontade dele é a vontade de Deus. Ele se submete ali por completo à vontade de Deus. Então ele é um servo, né? E essa palavra servo realmente é escravo, é aquele que não é dono de si mesmo, mas ele agora é Cristo que é dono dele, não é? A terceira coisa que a gente percebe dessa característica de uma pessoa que é submissa à palavra de Deus, né, como Paulo foi, é essa característica de manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra. Entenda, irmãos, que Paulo, ele diz que ele era irrepreensível diante da lei. Como é que a pessoa pode dizer que ele é irrepreensível diante da lei se ele não conhecer a lei? Não é? Ele primeiro precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa estudar, e a gente sabe que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, um dos grandes teólogos ali de Israel. E as pessoas, era da área liberal, né? Hilel era aquele teólogo que era da área mais liberal, vamos dizer, da teologia judaica. Mas ele foi criado aos pés de uma pessoa que era profundo conhecedor das Escrituras. E a gente sabe que Paulo era esse homem que conhecia profundamente as Escrituras, e ele usa muitas vezes dessas Escrituras quando ele está ali escrevendo as suas cartas, quando ele está pregando a palavra de Deus, quando ele está ensinando a palavra de Deus. Nós precisamos, portanto, conhecer, como Paulo, a palavra de Deus, para que a gente também possa ser irrepreensível. Uma pessoa que vive o poder de transformar é uma pessoa que é exemplo para as outras que nós estamos ensinando, para as pessoas que nós estamos pregando. E para sermos exemplo, como Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para a pessoa chegar a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, irmãos, nós precisamos realmente ter consciência de que nós estamos andando realmente segundo a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz assim: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, porque ele conhecia a palavra, ele podia dizer: eu cumpro a palavra conforme, né, ela está ali, eu cumpro a vontade de Deus conforme está escrito na palavra de Deus. Vejam aí, né, em Gálatas capítulo 1, quando ele diz que o evangelho que ele ensinava, que ele pregava, e que ele conhecia, e ele conhecia com profundidade, não foi de homens que ele aprendeu,
mas foi do próprio Cristo, não é? Quando ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então vejam, Paulo era um homem que vivia o poder de transformar, porque ele era submisso à palavra de Deus, porque conhecia com profundidade a palavra, e ele vivia essa palavra que ele estudou, que ele aprendeu, e que ele se colocou como exemplo para as pessoas, para que as pessoas pudessem segui-lo. A quarta coisa que a gente percebe aqui, de uma pessoa que é submissa, né, é obediente a Cristo, submissa à sua palavra, é renunciar a velhos conceitos, né? Por quê, irmãos? Existem alguns conceitos, preceitos da nossa vida, que eles são formados ao longo da nossa história. Se você olhar para a sua história de vida, você vai sendo formado, não é? Eu diria assim, nós vamos sendo formatados ao longo da nossa vida por alguns conceitos que nós aprendemos. Nós aprendemos alguns conceitos dentro da família. É a cultura familiar, que são conceitos que são transmitidos ao longo da nossa convivência com a nossa família. Existem outros preceitos, né, e outros conceitos que nós aprendemos ao longo da vida, seja nos relacionamentos de amizade, sejam nas escolas, na faculdade, na universidade, nos grupos que nós vivemos, né, seja ele religioso, de lazer, de amigos, mas são conceitos e preceitos que muitas vezes é que vão direcionar a nossa vida, é que vão dar um direcionamento, e que muitas vezes nós não estamos muito à vontade de abrir mão desses conceitos. Não sei se vocês já passaram, mas diversas pessoas que a gente prega o evangelho, que a gente faz o apelo para aceitar Jesus, e essas pessoas dizem assim: eu não vou abrir mão da minha lei, né, para essa lei dos crentes, né? Diz assim, é tão arraigada a cultura, muitas vezes familiar, é tão arraigada muitas vezes a cultura que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que nós entendemos que é aquela que é o certo, e nós não estamos dispostos a abrir mão desses conceitos, desses preceitos da nossa vida. Paulo, na sua conversão, irmãos, ele estava cego diante da verdade que ele acreditava que era verdade. Ele acreditava que Jesus não era o Filho de Deus. Ele acreditava que os cristãos eram todos eles anátemas, eram apóstatas, pessoas que estavam ali dizendo que estavam seguindo ao Deus, que era Jesus Cristo, e na verdade não eram. Então ele acreditava nisso, era a verdade dele. E, portanto, ele estava cego com relação a isso. E é interessante a gente perceber como Deus trabalha na vida das pessoas. Nós vimos, por exemplo, como Deus trabalhou na vida de Pedro, quando Pedro negou, né, a Jesus. Depois, naquele encontro lá, na fogueira, que ele repetiu a mesma fogueira da negação de Pedro, ele repetiu naquele encontro ali com os seus apóstolos, lá quando ele conversou com Pedro. E como ali Jesus ele trabalha a vida de Paulo, porque ele deixa Paulo cego. Durante 3 dias Paulo estava cego. E depois que ele manda Ananias ali para Paulo orar, né, e depois da oração, as escamas dos olhos de Paulo caem e ele passa a enxergar. É como se Jesus quisesse mostrar ali para Paulo que ele estava cego naquilo que ele estava fazendo. Que aquilo que ele seguia, que ele perseguia, que ele entendia como verdade, na verdade não era. E que ele precisava enxergar verdadeiramente a verdade ali. Que Jesus era o Filho de Deus. E ele então passa 3 dias ali cego, em oração, em jejum. E depois da oração,
que Jesus manda Ananias orar com Paulo, vejo aí, Paulo abre mão de todos os conceitos e preceitos que iam de encontro com a verdade do Evangelho. Olha aí esse texto, irmãos, eu acho esse texto impressionante, porque Paulo está dizendo que ele abriu mão de tudo por Cristo. Não é? Se deveras considero tudo como perda, sim, deveras, ele vem dizendo antes o quê? Que ele era irrepreensível, não é isso? Que ele era hebreu dos hebreus, não é isso? Que ele era zeloso, tá? Mostrando quem ele era antes, o orgulho dele, a vaidade dele como um hebreu, um judeu legítimo. E ele vai dizer agora, depois da conversão, depois que caem as escamas dos seus olhos, ele vai dizer que ele abriu mão de tudo isso para seguir Jesus. Olha aí. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Como perda o quê? Tudo aquilo que ele era antes. Tudo aquilo que ele entendia ser a verdade antes. Seus conceitos, seus preceitos, como legítimos que ele tinha antes, ele diz assim, tudo isso eu considero como perda pelo meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e aí veja, está em negrito, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então vejam, se você quer viver o poder que transforma, você tem que renunciar, você tem que abrir mão, né, de velhos conceitos, de velhos preceitos, que são estruturas que nós temos, que influenciam diretamente no nosso comportamento. E nós precisamos abrir mão, para assim podermos viver esse poder que transforma. Queridos, eu quero concluir a mensagem hoje, porque essa mensagem que eu preparei, eu vou dividir em duas mensagens. Tá? Em duas mensagens. E eu quero concluir nesta manhã, até aqui onde nós chegamos. Viver o poder que transforma. Viva o poder que transforma. Para que você possa viver esse poder que transforma, irmãos, você tem que ser uma pessoa de oração. Mas você tem que ser submisso também ao Senhor Jesus, né? Submisso à palavra de Deus, submisso à liderança constituída da igreja. Nós temos que mudar a nossa visão de mundo, nós temos que abandonar todos aqueles velhos conceitos que dirigiam, que direcionavam a nossa vida, para unicamente agora, como diz aqui Paulo, né, em Filipenses capítulo 3, para viver o poder da ressurreição de Cristo, para ser um novo homem transformado e assim podermos ser instrumentos na mão de Deus para transformar também outras pessoas que possam vir a serem alcançadas por Cristo, através da nossa vida, do nosso testemunho e da nossa pregação. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. E no próximo domingo nós vamos dar, então, continuidade a essa mensagem.